Boa tarde, bem-vindo ao meu, bem-vindo ao seu, bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu vim compartilhar com vocês a minha experiência de ter usado o aparelho fixo. Agora eu já estou na fase do aparelho móvel. Mas eu particularmente, se eu pudesse voltar ao tempo, eu não usaria. Bem, esse tempo que eu fiquei. Simplesmente pelo fato de quando eu coloquei o aparelho, eu não tive a informação de qual a real situação do que o meu dente se encontrava. E coloquei o aparelho, fiquei o tempo devido, e agora vai fazer uma semana que eu coloquei o móvel. Sendo que nesse meu tempo, sempre notei que meu dente da frente era um pouco mais escuro do que os demais. Só que eu não sabia, não reparei tanta diferença entre os outros, né? E quando eu tirei o aparelho, aí agora que dá pra notar a real diferença. Aí eu tô mostrando aqui, tô num lugar bem claro, né, pra vocês terem uma noção. Olha a diferença. Pra mim é muito grande. Aqui tá claro, tá aparecendo quase a mesma cor, quase com um tomzinho mais escuro. Mas em lugares escuro mostra uma diferença maior, né? E para mim não foi interessante essa experiência de quando eu tive o aparelho notar essa diferença toda, assim. E eu tenho um arrependimento nessa parte. E eu acho que alguns dos dentistas qual eu passei poderia ter me dado uma real informação de como é a situação que o meu dente se encontrava. Simplesmente pelo fato de quando você vai no dentista, você vai fazendo a manutenção, você vai pagando todos os meses, mas aí as pessoas só vê o caso do seu dente e a questão do aparelho. Às vezes, se você estiver precisando de uma obturação, eles vão fazer. Se você estiver precisando de uma limpeza, no caso a limpeza seria um serviço extra. Se você estivesse precisando de outro serviço, ali eles só falariam questão do aparelho. E alguns anos que eu usei, anos que eu usei o aparelho, e ninguém me informou a real situação. Aí agora, há pouco tempo atrás que eu fui nessa última dentista que eu estou, que ela falou que eu precisava fazer isso e aquilo. Só que aí agora, quando eu tirei o aparelho, realmente eu vi a diferença que os meus dentes estão. E aí eu indico vocês, não botem aparelho sem ver realmente a situação que o dente de vocês se encontre, e procurem saber do dentista. Porque às vezes o tempo vai passando e você não vai notando, aí quando você for ver vai ser tarde demais, você pagou um dinheiro para botar um aparelho, para fazer a manutenção, para fazer o procedimento certinho, e chega no final, não tem um resultado desejado. E aqui no meu caso ainda vou ter que fazer um clareamento interno nesse dente, e para depois fazer o clareamento geral, né? Que para mim, a cor do meu dente natural para mim já tá tranquilo, né? Mas devido a esse problema, eu vou ter que fazer algo a mais, né? Que eu pensei que já estava resolvido. Mas aí é isso, que eu estou passando minha experiência para vocês. Mas se vocês quiserem saber certinho, passo a passo, ou como foi o tempo que eu fiquei de aparelho, é só vocês deixar no comentário aí. Mas o tempo que eu fiquei de aparelho, eu não tive problemas não. O aparelho foi tranquilo, a manutenção era tranquila, e eu fiquei bastante tempo de aparelho. E se vocês quiserem saber mais, deixem seu comentário o tempo que eu fiquei. Muito tempo. E quais foram as mudanças. Eu acho que pro que mudou do aparelho e pro meu dente como ele estava, teve mudanças, mas não mudanças significativas, de um dente tá aqui em cima, outro dente aqui, outro dente tá... Não teve mudanças significativas desse jeito assim, não. Mas aí eu também indico vocês, vai colocar o aparelho, peça informações detalhadas de qual é a real situação que se encontra o seu dente. E se você não tem necessidade de colocar, às vezes você tem um sorriso lindo, a gente olha e fala assim, nossa, dente certinho, aquela coisa maravilhosa, a pessoa vai e coloca o aparelho. Não coloque, entendeu? Mas se você às vezes tem uma necessidade, né, vai e faça. Mas aí esse é meu relato. Eu coloquei,
particularmente, eu coloquei. Eu me arrependi não pelo fato de ter colocado aparelho, mas sim pelo fato de não ter feito o que era para ter sido feito antes, não ter tido a informação, né, precisa do que era para ter feito. No caso, acho que era canal e clareamento interno, clareamento externo, porque isso foi... eu não lembro se foi eu bati quando eu era pequena num poste ou se foi na igreja que alguém bateu com a cabeça na minha boca. Pra ser exato, eu não sei dizer a vocês. Mas aí foi passando o tempo, a gente não vai ligando e foi escureceu. E o tempo que eu tô de aparelho escureceu, mas não escureceu. Escureceu, mas no escuro dá pra ter uma noção maior. Mas aí é isso, o rapazes, meninas, moças, para vocês que estão querendo colocar um aparelho. E deixe seu comentário que aí eu vou passar para vocês também como que tá sendo a rotina com o aparelho móvel. Com o aparelho móvel é bem mais complicado do que o aparelho fixo, na minha opinião, né? E tchau, tchau. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma boa tarde, né? Um bom dia ou uma boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. E se você gostou das informações, você deixa seu like aí. E eu só indico vocês, só coloque aparelho se você tiver necessidade. E antes de colocar o aparelho, veja a real situação do seu dente e peça para que ele te indique todos os tratamentos que você tem que fazer antes de colocar o aparelho. E se esse tratamento você puder fazer com o aparelho, você faça esse tratamento. Mas se não puder, primeiro você faz o tratamento, depois você coloca o aparelho. Entendeu? Para não acontecer igual no meu caso, que eu vou ter que... Já coloquei o aparelho fixo, agora eu tô com o móvel. Agora eu vou ter que entrar no outro tratamento por causa do que já tinha acontecido no meu dente. Tá bom? Seja bem-vindo, volte sempre. E se quiser, fique com a gente. Avalie esse vídeo aí. E se você quiser se inscrever nesse canal, estar por dentro não só dos assuntos de aparelho, mas de compra na internet, mas de cabelo, entre outras coisas, tá bom? Tchau, tchau.